Começa mais um The Love School. A escola que ensina o amor inteligente. E hoje queremos saber qual a sua opinião para o nosso casal do laboratório, Carlos e Neide. Às vezes você acorda de madrugada falando do mesmo assunto. Você não quer levar seu casamento a sério, você leva as outras coisas mais a sério do que seu próprio casamento. Eu quero que você me cobre, Não mas vou sem cobrar. discutir. Não quero, eu quero a minha mulher com atitude diferente. Você pode dar a sua opinião pela iurdtv.com, facebook.com/Escola do Amor. Conhece aquela velha frase, até que a morte nos separe? Pois é, o nosso assunto hoje é quase isso. Até que a TPM nos separe. Bora, homens, chegou a nossa vez de desabafar. Não apenas os homens, mulheres também. Eu tô calma, mas eu posso me estressar a qualquer momento. Você sabe, Johnny, eu sou tão legal. Johnny, olha, eu tô pra ficar naqueles dias, você sabe que eu fico nervosa. Eu sou muito legal porque eu aviso. Eu sou uma mulher legal porque eu aviso. Sensibilidade aguçada, lágrimas, irritação ao mínimo ruído. Sintomas que Mari tinha todas as vezes que estava no período pré-menstrual. Com que idade você passou a ter TPM? Olha, que eu me lembro, acho que desde os 16, 17 anos. Eu sempre fiquei muito irritada demais, entendeu? Dor de cabeça, assim, insuportável. As cólicas hoje melhoraram bastante, as cólicas. Mas era assim, qualquer coisa me irritava. A TPM atinge cerca de 60% das mulheres em idade reprodutiva. Até 15 dias antes da menstruação, algumas precisam lidar com sintomas infernais. Tem 3 tipos, basicamente, de sintomas. Então, tem aquelas mulheres que têm um inchaço importante, então tem aumento de volume das mamas, aumento de volume abdominal. Tem aquelas que têm mais dor de cabeça, então pré-menstrual e durante o começo da menstruação. E tem aquelas que têm alterações psicológicas, então alterações do humor, melhor dizendo. Então a paciente fica mais irritadiça, chora à toa, briga à toa. E a intensidade desses 3 sintomas varia conforme as mulheres. Mari passou por um estágio ainda mais grave. Você lembra de alguma situação que você estava de TPM e que você fez coisas que em dias normais você não faria? Já, teve situações, tiveram 2 que foram, assim, super marcantes e que, assim, hoje eu me sinto ridícula, né, em ter feito isso, que foi quebrar um carro. Você já quebrou um carro na TPM? Já quebrei um carro na TPM e já, tipo assim, virei uma mesa de restaurante e saí andando. Não tô afim de falar e fui. O marido da atriz precisou ter muito jogo de cintura para entender o que estava acontecendo com a mulher. Os hormônios dela ficam tico e teca, lá para cima, para baixo, de baixo para cima, deixam qualquer um bonzinho na cabeça. Já quebrou alguns pratos, né? Jogou prato na parede. Olha, se eu for enumerar aqui, eu acho que dá um livro, um best-seller. As experiências vividas pelo casal viraram espetáculo. Aqui, eles retratam de forma inusitada as situações que a mulher vive quando está de TPM. É aquela dona que fica ligando aqui pra casa, aquela do escritório, aquela do escritório que fica ligando pra cá. Meu Deus, como eu sou burra, eu não acredito, meu Deus do céu, eu não acredito. Embora o mecanismo da TPM não esteja totalmente desvendado, os seus sintomas podem se agravar principalmente em 2 fases, adolescência e pré-menopausa, quando os hormônios oscilam ainda mais. Hábitos da vida moderna, como o dia a dia estressante, alimentação inadequada, sedentarismo e fumo também influenciam no aparecimento da TPM. Segundo especialistas, ter uma rotina mais saudável já melhora e muito as reações da tensão pré-menstrual. Foi isso que Mari fez. Hoje eu consigo lidar, hoje eu já sei, eu aviso ele, aviso minha filha, gente, eu tô na TPM, por favor, me poupem. É problema seu ficar nervosa. Agora vocês, mulheres, querem mandar no mundo. E os homens, como devem agir? Se afastar é pior, você tem que dar apoio, né? Dar apoio, tentar entender, porque é uma disfunção hormonal. A médica dá um alerta. Muitas vezes o problema pode não ser TPM. É mais fácil a paciente falar que tem TPM do que ela falar que tem um transtorno ansioso. Então, eu acho que existe um certo preconceito da nossa sociedade contra alterações psíquicas. Então, às vezes, é mais fácil ela atribuir isso a uma alteração
talvez hormonal, do que dizer que ela tem um transtorno ansioso que se exacerba no período pré-menstrual. Enquanto não se tem um diagnóstico preciso, parece que a melhor saída mesmo é não cruzar o caminho de uma mulher em estado de fúria. Ela tá de TPM, o cachorro late fino, o papagaio geme. Ela tá de TPM, quando escuta aquela voz o meu joelho treme. Ela tá de TPM, o cachorro late fino, o papagaio geme. Ela tá de TPM, quando escuta aquela voz o meu joelho treme. A gente sabe o quanto os homens, em geral, sofrem nas mãos das mulheres com TPM. Se as mulheres já são complicadas sem a tal tensão, imagine com ela. Mas vale lembrar que as mulheres também sofrem e os sintomas são os mais diversos. Não é à toa que 54% das mulheres pesquisadas pela Unicamp relataram que a TPM interfere no relacionamento e sempre de forma negativa, claro. Ou seja, tudo se desconta no marido, noivo ou namorado. E como todo mundo já sabe que a TPM é uma realidade incontestável, de uns tempos para cá, algumas mulheres resolveram se aproveitar um pouquinho e passaram a usá-la para justificar as brigas com o marido, o nervosismo excessivo e tudo mais. No entanto, será que vale culpar a TPM por tudo? No final das contas, quem acaba levando a pior é o homem, que não tem nada a ver com a história, não é mesmo? Por isso a Escola do Amor de hoje quer saber, você homem, já foi vítima da TPM de sua mulher? E você mulher, tem alguma história de estresse causado pela TPM? Conte para nós, acesse agora iurdtv.com ou facebook.com/Escola do Amor. Nós vamos saber a opinião das pessoas nas ruas. Você sofre de TPM? Minha mãe diz que sim, mas eu acho que não. Acho que eu sou irritada mesmo, normal. Sim, fico muito brava. Ah, de vez em quando, mas é muito difícil, é muito difícil. Na verdade, fico mais nervosa, não fico sensível, fico mais sem paciência. Não. Nunca teve nenhum dos sintomas da TPM, nem a irritação? Não. Você acha então que isso é uma desculpa da mulherada? Não, acho que não. Acho que é uma coisa hormonal, acontece. Como é que ela fica na TPM? Ah, depende do dia, né? Depende do período. Às vezes ela fica muito brava, muito nervosa. Outras vezes ela fica de não bom humor, mas ela fica mais sensível. São os principais sintomas que a mulher sofre quando ela está no período da TPM? Ah, fica nervosa, tudo irrita, né? Tudo que faz que a gente não gosta, a gente já fica brava, dá dor de cabeça. É estresse, fica chata, reclama de tudo. Eu choro por tudo. Na verdade, eu não sinto que é só na TPM, mas, tipo, durante o mês inteiro eu sou irritada. Você já teve alguma briga com seu namorado ou marido por conta da TPM? Muitas. Sempre que eu tô de TPM eu brigo com ele. Os homens normalmente não entendem isso? Não entende. Fala que a gente é chata, chorona, não entende nada. Alguns homens não têm calma, não conseguem perceber. Mas tem que perceber para ter uma convivência melhor. Eles não passam, por mais que tenha mãe, irmãs, a gente só vai saber porque a gente passa, né? Então é isso. Não tem como entender, só elas mesmo. Como fazer com que os homens entendam que esse período é uma transformação hormonal e que muitas vezes a mulher precisa passar por isso, né? Tem que casar com um maravilhoso como meu marido, que aguenta 3 com TPM, eu e mais 2 filhas. Você já fez alguma coisa na TPM que depois você se arrependeu? Você falou, eu fiz isso porque eu estava de TPM. Ah, já. Saí brigando com todo mundo, depois, desculpa, vai, tá onde TPM? Acho que ficar brigando com os outros, falar o que não deve, né? Aí, isso quando eu tô de TPM, eu acabei aprendendo a me policiar, mas já aconteceu sim. Não, só preciso de muito chocolate. A pergunta é, será que o parceiro sabe quando a coisa não está boa? Vamos ver uma pesquisa que mostra justamente o que nós estamos falando. 84,1% dos homens afirmam conhecer uma mulher com TPM. Seguindo a pesquisa, 78,9% das mulheres acreditam que o parceiro consegue perceber quando ela está de TPM. E para finalizar, nós temos, segundo as mulheres, 54,8% dos homens tentam entendê-la
nessa fase sem brigar. Quer dizer, os homens estão tentando compreender as mulheres na TPM. Não tem outro jeito. A única solução é tentar compreender mesmo. A Claudiane diz assim: ninguém me suporta quando estou nesses dias, nem meu marido. Ele me manda tomar calmante. Eu fico histérica neste período. Qualquer coisa me irrita, diz a Elaine, e parece tipo depressão, pois vem o choro, a carência, muito ruim. E o que me consola é o chocolate. Ah, então o chocolate ele é um calmante para as mulheres com TPM. É um calmante muito saboroso, o chocolate. O Charles diz assim, olha, você pode postar o seu comentário em urdtv.com, facebook.com/Escola do Amor. Diz assim, bem, eu acho que a mulher é como uma borboleta. Olha só, interessante esse comentário. A largata come folhas para crescer, diz ele. Quando estiver bem desenvolvida, ela tece um casulo e nele fica por dias ou meses, a depender da espécie. Dali só sai como borboleta, linda e colorida. A mulher, nesse período de TPM, ela se envolve, fica num mundo só dela. Fica sensível, mas quando passa, ela volta mais madura e ainda mais bonita do que antes. A mulher se doa completamente ao seu parceiro, cônjuge, de tal forma a imitar a borboleta ao nascer de seu casulo com suas lindas asas, dando seu espetáculo ao voar. Isso aqui está mais para um poema, né? É, um poema lindo, ele é muito romântico. Quem dera se todos os homens compreendessem assim, não é verdade? Que visão da TPM, hein, Charles? Meus parabéns, hein? É, esse daí, ó, já deve ser PhD em suportar TPM. Depois de tantas lutas, penso eu, né? Eu vou apresentar aqui o casal Rodrigo e Renê. Quanto tempo casado, Rodrigo? 11 anos. Tá bem o casamento, Renê? Hoje, graças a Deus, estamos bem. Estão felizes? Felizes. Hoje. Agora, você teve problema, ô Rodrigo, por causa da TPM da Renê ou não? Muito. Eu não sei como até hoje eu não tenho nenhuma marca no pescoço aqui de degola. Qual era o comportamento dela dentro do relacionamento? Era estressante. Era estressante. Eu cheguei a pensar porque eu queria uma solução e eu não encontrava nenhuma solução para isso. Então eu a conheci de um jeito e ao passar do tempo eu fui ver outro, né? Caiu aquela chamada máscara, né? Mas era coisa assim absurda de não, às vezes, pensar assim, será que eu posso chegar perto dela hoje? É que não tinha tempo, né? Era algo que, assim, antes do período, depois do período, eu já dizia, eu estou na TPM. Olha, não fala comigo hoje eu não estou bem. Vamos deixar para conversar isso um outro dia. Então, isso foi se agravando a cada dia. Era algo assim, que me deixava extremamente irritada. Um comportamento, algo que ele falava, já era motivo de explosão. Aí ele falava assim, mas por que você está irritada? Eu estou na TPM, devo estar na TPM. Ele não percebia, não? Hein, Rodrigo? Eu não conhecia essa tal TPM. Ah, entendi. Não me apresentaram. As mulheres podiam pelo menos mandar um e-mail avisando. Poderia antes, porque a gente já se preparava para isso. É engraçado que às vezes as mulheres controlam bem a TPM na fase do namoro, né? Mas no casamento não se esforçam para isso. É verdade, no namoro a gente consegue disfarçar, mas com o casamento, o convívio diário, todos os dias juntos, e o problema maior também é que algumas mulheres recorrem ao chocolate, e eu não como chocolate, então ele sofria muito mais, era terrível. Eu comia por ela. Ana Paula disse assim, o momento mais tenso é quando eu não aguento nem a minha própria voz. Essa fica ruim mesmo, né? O Anderson diz, hoje mesmo já sofri com a TPM da minha mulher e tive que fazer até café da manhã para acalmar. Não é fácil, só com muito jogo de cintura. É, os homens estão participando bastante, eu tô achando. Hoje é o dia do desabafo dos homens. Agora, Rodrigo,
qual foi assim o maior conflito que houve dentro do relacionamento por causa de você não compreender ou não perceber esse momento da Renê? Olha, eu tive uma grande participação e eu me lembro bem que certo dia eu entrei dentro de casa e a gente acabou tendo uma discussão, mas justamente por isso, porque eu não tinha diálogo com ela. Então eu tentava conversar com ela de uma forma tranquila, mas não havia isso. Então ela acabou pegando as coisas dela e falando, olha, eu vou embora de casa, porque eu não aguento mais. Mas ela não me entendia, não tinha aquele diálogo que deveria ter, né? Então acabou isso daí e marcou muito pra gente. Então existia esse conflito, você não entendia o lado dela e a mulher na TPM não entende ninguém, né? Não entende ninguém, não entendia mesmo. Tanto é que tinha episódios assim que eu sempre falei pra ela, me conheceu jogando bola. Então eu sempre gostei de futebol. Para falar para ela, Márcio, que eu ia jogar um futebol, o que eu fazia? Eu juntava minhas coisas ali, levava para o trabalho, aí, como eu estava distante, não tinha problema, né? Que ali ela não ia pegar nada para me bater nem nada. Então eu ligava para ela e falava, ó, tem futebol hoje? E eu tô indo. Eu vi ele arrumando as coisas, ficava esperando, já preparada para brigar com ele, né? E ficava segurando, controlando. Aí ele não falou. Aí ele me ligava. Mas eu já sabia. Eu vi que você ia. Não, então, mas eu tô te falando. Você tinha que ter me falado antes. Era algo assim, era um estresse tão grande que tudo eu falava, é por causa da TPM, ó. O problema é a TPM, por isso que eu estou dessa maneira. Mas será que essa TPM estava um pouco estendida no seu caso? Quase que o mês estava, inteiro ela estava presente, eu tô achando. Estava, eu acabava usando isso, aquela questão de aguardava ele chegar do trabalho, eu não conseguia que ele chegasse, não, eu já ia brigando por qualquer coisa, assim, totalmente nervosa, estressada. Eu acordava já com mau humor, aí ele já olhava para mim meio com medo, ele já tinha medo até, porque ele aproximava, eu estou na TPM, aí ele já olhava assim, balançava a cabeça com quem respira e fala, tenha paciência. Às vezes a gente acaba tirando um pouco de proveito, né? Acabava abusando um pouquinho da situação, com algumas coisas que às vezes tinha vontade de falar, mas ficava esperando uma oportunidade. Aí, qualquer motivo, a gente já aproveitava, descarregava tudo, falava tudo o que queria. Aí, para tentar, né, dar uma acalmada na situação, é que eu estou na TPM. Na verdade, se torna um refúgio, né? A pessoa não quer encarar a situação, não quer encarar o real problema, então ela se refugia dizendo que é a TPM. Então, é mais fácil, né? É verdade. E uma coisa que eu quero colocar aqui a todos os nossos alunos, que o casal está aqui hoje porque eles superaram isso, resolveram o problema e o conflito que existia entre os dois, tá? Eles vão falar a respeito disso. E eu quero que você conheça como que eles alcançaram essa ajuda, porque nós temos essa aula presencial, que mais tarde eles vão falar aqui, mas para você ter uma ideia, qual o nosso objetivo aqui? Ajudar os casais que vivem conflitos dentro do relacionamento, seja por que motivo for, e não há um entendimento, não há compreensão, você não sabe como se comportar naquele momento, ou ela não sabe, ele, e acaba, ao invés de arrumar a situação, piorando ainda mais. É nessas aulas presenciais, especialmente nessa que nós vamos mostrar, aonde nós trabalhamos com esses casais, trabalhamos com os solteiros e procuramos dar a direção para que você, então, venha alcançar a felicidade. Terapia do Amor. Onde eu me encontrei. Eu tinha saído de um relacionamento fazia alguns meses e ouvindo o programa pelo rádio,
eu decidi vir. A terapia do amor é um tratamento para quem sofre na vida sentimental. É um ensinamento, né, pra gente, como a gente agir com o nosso marido em casa, né, porque às vezes a gente estoura, né, e acaba dando tudo errado. Então eles ensinam a gente a ter paciência, né, a como agir. Na verdade, eu vim de um relacionamento assim muito difícil, né, onde não havia comprometimento. E assim, eu vinha para a terapia e eu buscava pela pessoa. Só que eu entendi que eu não tinha que buscar pela pessoa, eu tinha que buscar por mim, porque eu precisava ser tratada. Momento dos solteiros. Primeiro que o solteiro ele tem dentro dele o desejo de conhecer uma pessoa, né? E para ele conhecer essa pessoa ele tem que se preparar, né? Através do espírito do amor, através do conhecimento que é passado nas reuniões, a direção que é dada, ele vai estar preparado para receber uma pessoa. Cura interior. Meu Senhor, quantas pessoas que a tristeza domina ela, a tristeza da separação, a tristeza de um amor não correspondido, a tristeza da solidão, a tristeza por ela gostar de uma pessoa, mas não ser correspondida ou correspondido. Venha mudar tudo isso, venha mudar essa situação, venha resolver o problema dela. Por isso que aqui estamos reunidos. Meu nome é Bárbara, tinha complexos e medos de errar na vida sentimental, tinha medo de encontrar a pessoa errada, e participando da terapia do amor, eu fui curada interiormente, hoje já não tenho mais isso. Foi aonde eu me tratei, me curei interiormente. Meu nome é Lucas, eu, por causa de um relacionamento frustrado que eu tive na minha vida sentimental, parei de acreditar no amor, parei de acreditar nas mulheres, mas participando da terapia do amor, alcancei e curei essa frustração que eu tinha, e hoje eu sou feliz sentimentalmente. Momento dos casais. No começo do nosso relacionamento, antes mesmo da gente casar, eu era envolvido com outros tipos de pessoas, né? E eu trouxe isso para o meu relacionamento. Então ela não me perdoava de certa forma, né? Existe uma mágoa dentro dela. E isso foi fazendo com que cada dia foi desgastando nosso relacionamento. Hoje está transformado, é um relacionamento totalmente diferente do que era. Hoje há paz no nosso relacionamento, somos amigos, companheiro. Quando a gente tem que decidir alguma coisa, é os dois, é conversando. É o companheirismo, hoje é totalmente diferente do que era. Reconciliação. Meu marido não dava atenção, ele se preocupava muito com o trabalho dele, então tudo para ele era só trabalho, 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 e a família estava ficando meio que de escanteio, né, vamos dizer assim. E quando eu falava com ele, tudo que eu falava, e ele reclamava, eu pedia para sair com ele, ele não queria, né. Eu quero apresentar os casais, eu quero apresentar os que são comprometidos. Quantos foram aqueles que um dia estiveram com um relacionamento sobre areia e ele desabou? Todos ficaram surpresos, assustados, porque ninguém poderia imaginar que aquele relacionamento viesse a desmoronar. Mas quando não está sobre a rocha não tem jeito. Mas eis aqui os casais prudentes, que está colocando o seu casamento sobre a rocha, o seu relacionamento sobre a rocha, para que os problemas, os contratempos, as dificuldades não venham atingir, não venham atrapalhar, não venham destruir esse relacionamento. Hoje eu não preciso ficar cobrando nada, ele mesmo está vendo, entendeu? Que ele não estava dando atenção, que ele precisa me dar mais atenção, entendeu? Que ele precisa trabalhar, mas que precisa dividir o tempo com a família dele também. É a minha razão hoje, onde eu me seguro, onde eu não tenho mais tristeza, onde eu estou tranquila. Não tem nem palavras para dizer, porque é a coisa mais importante que uma pessoa pode ter, é o autor do amor. Gente, vocês que não conhecem a terapia do amor, venham. É muito importante ter o autor do amor no casamento, no relacionamento, no namoro, no noivado. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Antes, eu e a minha esposa, a gente normalmente tratava um outro como inimigo, tá? E através do espírito do amor,
a gente pôde ver que a gente tem que ser grandes amigos. E o recado que eu tenho para expor é o seguinte, que cada pessoa venha conhecer, venha saber de fato do que se trata. Não questionar sem conhecer, né? Venha experimentar do que é bom. Aqui você pode curar o seu coração. Terapia do Amor. Quinta-feira, às 19 horas, na Avenida Celso Garcia, 499, Brás. Então, essa aula presencial ela acontece às 7 da noite, na Zona Leste de São Paulo, na Avenida Celso Garcia, 499, no Brás. Nós trabalhamos com a vida sentimental e queremos ver o seu relacionamento crescer em frente, ser feliz, é possível. Não fique com essa ideia que não dá, que não pode. É possível quando a pessoa ela tem força de vontade, disposição e investe no relacionamento. Então, todos os casais, noivos, namorados, solteiros, solteiras, enfim, aqueles que querem a direção para a vida sentimental. Aula presencial, 7 da noite, Avenida Celso Garcia, 499 no Brás, onde eu estarei juntamente com a Daniele e nós estaremos ajudando a todos. Aqui na Zona Sul, um pouco mais tarde, 8 da noite, com o professor Emerson, na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Vamos ver novamente um trechinho desse casal que hoje está no laboratório e depois nós vamos ver na íntegra e vamos orientá-lo, o Carlos e a Neide. Às vezes você acorda de madrugada falando do mesmo assunto. Você não quer levar seu casamento a sério, você leva as outras coisas mais a sério do que seu próprio casamento. Eu quero que você me cobre, Não, mas vou sem cobrar. discutir. Não quero, eu quero a minha mulher com atitude diferente. Você pode dar a sua opinião, iurdtv.com, facebook.com/Escola do Amor. É o Carlos o mais errado, é a Neide, são os dois. Nós vamos ler daqui a pouco o que você pensa. Eu quero colocar aqui os significados da sigla TPM. Eu quero que você acompanhe comigo, se possível. Primeiro, está aqui, algumas definições para TPM, que é o nosso tema de hoje. Primeiro, todos os problemas misturados. A outra sigla da TPM, tendências a pontapés e murros. Temporada proibida para machos. Tocou, perguntou, morreu. Tente no próximo mês. Tempo para meditação. Tendência para malhar? Matar. Está um pouquinho difícil de ler. Tira as patas, moleque. Total paranoia mental. Toda paixão morre. Olha, dá até pena dos homens quando se lê uma coisa como essa. Viu? As mulheres precisam aprender a contornar essa situação. É uma verdade, a TPM existe. Em alguns casos, ela se torna tão grave que é necessário, sim, procurar uma ajuda médica. Vá, então, se você está nessa situação, vá à sua médica de confiança, conte a ela o seu estado nesses dias e tem alguns recursos que vão ajudar você a melhorar. Aqui nós temos as alunas dando dicas práticas do dia a dia, como comer chocolate, fazer uma caminhada, ficar sozinha, contar até 10, respirar fundo. São métodos que a gente vai aprendendo no dia a dia para se controlar. E, acima de tudo, a ajuda do autor do amor é indispensável, porque ele, sim, ele dá esse controle a cada uma de nós. Todas nós sofremos com esse mal. A diferença é como enfrentamos, como resolvemos essa questão. Então, fica aí a dica. O autor do amor é o melhor auxiliador para isso. E não confundir as coisas. Por exemplo, a Edenir, ela disse assim, eu tenho 50 anos, tirei o útero porque tive mioma. Até hoje, com 50 anos, parece que vou ficar ainda menstruada todo mês.
dá um nervoso, uma vontade de sumir, quero matar meus filhos, tudo me irrita. O seu problema, o Edenir, não é TPM, o seu problema é espiritual. Você precisa buscar ajuda espiritual para você vencer isso, porque a mulher pode ter várias reações, mas tudo tem um limite, e a TPM também tem um limite. Tudo tem um limite. E ainda quando existe de fato os sintomas fisiológicos mesmo, do corpo humano, a gente não é máquina, não é? Então, ainda assim, entra o domínio próprio, entra o controle. Nós temos que ter esse autocontrole. E sozinhas nós não conseguimos. Isso está mais do que provado. A gente vai ouvir a Renê aqui concluindo e dizendo isso. Ela nos contava anteriormente como ela venceu isso. Não é que a TPM simplesmente desapareceu, mas ela consegue, ela tem condições de se conhecer e de se dominar. Então, a TPM quase separou o casal, Rodrigo? Quase, faltou pouco. O que vocês fizeram para mudar e como está hoje Renê e Rodrigo? Nós buscamos ajuda ao autor do amor, comecei a participar das aulas presenciais e busquei ajuda, o que era ensinado eu comecei a colocar em prática. O que você aprendeu? Eu comecei a descobrir que aquilo que eu sentia, eu tinha que controlar, que eu precisava ouvir a ele, não somente cobrar, falar tudo o que eu queria, que vinha na minha mente. Eu tive que ter o autocontrole. Isso eu passei a trabalhar todos os dias. Tudo que eu ouvia, que eu aprendia, eu comecei a colocar em prática. E fui mudando dia após dia. Hoje eu tenho controle. Ela mudou, Rodrigo? Mudou, completamente. Hoje eu já não vejo, posso falar e afirmar que eu não vejo mais essa TPM perto do casal. É muito bacana. E foi uma coisa que nos ajudou completamente. Mas ele também mudou? Sim, ele mudou. Ele começou, ele viu a mudança em mim. Através da minha mudança, ele começou a mudar e começou também a buscar essa ajuda. Aí foi quando ele descobriu o autor do amor, que foi a diferença que houve no nosso casamento, no nosso relacionamento. Então, aqueles problemas que nós tínhamos de tensão pré-menstrual, antes, durante e depois, acabou. Hoje é tudo normal, é natural, tem o controle sobre a TPM. Ele sabe, sim, porque são coisas naturais que a mulher vive todos os meses, mas ele sabe que tem um controle. Ele consegue absorver aquele período de tensão, que às vezes a gente fica um pouco mais calada, mais quieta, no canto, ele sabe, respeita. Aquelas cobranças que tínhamos hoje, graças a Deus, não temos. Como que você define, Rodrigo, a aula presencial? Olha, eu acho que a importância, não só para a família, que hoje eu viso muito a família, mas eu penso assim, se antes eu tivesse conhecido essa aula presencial, não teria passado por tudo isso. Então, é muito importante mesmo para o casal, quem está começando o namoro, tem que conhecer, porque é muito bacana. E você, Renê? Eu acho que é fundamental para um relacionamento, porque nós, assim, temos nosso casamento de 11 anos, hoje, após as aulas presenciais, nosso casamento mudou completamente. Nós estamos, assim, nós hoje somos felizes, temos controle, a gente passa, vamos dizer que 24 horas do nosso dia juntos, trabalhamos juntos, estamos todo o tempo juntos, conseguimos compreender um ao outro. Quando ele não está bem, eu sei, a gente tem conversa, somos amigos, eu sou amiga dele, ele é meu amigo. Se fosse em outras épocas, 24 horas junto, hein, Rodrigo? Não dava. Não dava não, né? Eu já não estaria mais aqui, eu tenho certeza. Eu quero agradecer o casal por ter vindo hoje na Escola do Amor e fazer esse convite para você também que quer ajuda, a aula presencial está aí para isso. Antes de nós colocarmos o laboratório Carlos e a Neide, eu quero registrar aqui 3 opiniões a respeito desse casal. A Suelen disse assim: professores, em relação ao casal do laboratório, com o meu marido e eu é exatamente o contrário. Eu sou mais fechada enquanto ele gosta de conversar sobre o dia. Os dois tiveram que mudar. Eu comecei a falar mais sobre o meu dia e perguntar sobre o dia dele enquanto ele procura ver
quando não estou muito afim de falar. E assim, com equilíbrio e harmonia, tudo está caminhando perfeitamente. A Meirelle diz assim, ela controlando o marido de nada está servindo, aliás, só piorando. Então, seria inteligente ela mudar, se esforçar para deixá-lo livre, porque desse jeito vai perdê-lo. E a Daniele disse, eu acho que eles devem se entender melhor e um ajudar o outro. Vamos então ao laboratório ajudar mais um casal. Casados há apenas 11 meses, Carlos, de 32 anos, e Neide, de 36, precisam entrar em um acordo com relação às atitudes de ambos no relacionamento. Carlos reclama que Neide não sente falta das pequenas coisas da relação, como conversar ou sair para tomar um simples sorvete juntos. Neide se defende, diz que sente falta dessas coisas, mas espera que o marido tome a iniciativa. Quando você fala, você não tem jeito, e aí eu não entendo. Por que eu não tenho jeito? Porque só você quer ter razão. Não, eu não expresso isso. Você quer ter razão. Vê como se eu só quisesse porque ter razão. Porque eu sei que eu tenho que concordar com meus erros. Você sim, concorda? Concordo, sim, fico nervoso. Você concorda que quando a gente está numa discussão, quem fala mais é você? Eu deixo você falando e tanto é que eu percebo que isso te incomoda, porque você fica ali me cutucando. Você não me vê, tá vendo? Você nem fala nada. Mas por que eu calo? Para a confusão não ficar pior. Eu não sou dona da razão. Mas é o que parece. Não sou. Eu tenho isso dentro de mim. Mas eu só não concordo com as cobranças, eu acho que é muita coisa, sabe? Você fica ali, às vezes você acorda de madrugada falando do mesmo assunto. Sendo que a gente poderia ter um momento tranquilo, você tá ali, falando daquela coisa que antes da gente dormir, e eu você pus já na minha falou. cabeça isso, né? Que a imaginação da minha cabeça. Não é imaginação. Tudo isso pra você mas, é besteira. Assim, isso. Não é besteira. Tudo é besteira. Claro você não que quer não. levar seu casamento a sério, você leva as outras coisas mais a sério do que seu próprio casamento. Não é. Você sabe. Então por que você não tenta mudar? Eu não sou o melhor marido, mas eu sou um marido que eu quero chegar, pegar minha esposa, sair andando de mão dada, me levar nem que seja para atravessar a rua, para chupar um sorvete. Você não sente dessas necessidades. Eu sinto. Você não sente. Por que você não faz então? Por que agora você fala que sente? Sabe por que eu sinto? Puxa, eu detalhes espero, pequenos. Não vai acontecer. Acontece. E espero que você tome a iniciativa. Iniciativa do quê? Por quê? Sabe Hoje por quê? mesmo eu me senti o melhor cada um comendo uma coxinha com você. Eu sei, eu também. Mas sabe como que eu me sinto? Você chega do trabalho, o que você faz primeiro? Me fala. Você deita e fala que tá com dor. Eu entendo. Então vou deixar de trabalhar. Não, então vou deixar de trabalhar. Qual trabalho não deixa a pessoa cansada e com dor? Sim, mas e aí? Eu vou falar, vamos passear? Vamos sair? Você já tentou fazer isso? Você já tentou fazer isso? Não, porque eu vejo que você está sentindo. O que você fala? Você já tentou fazer isso? Eu não estou aguentando de dor. Você já tentou falar isso? Não, porque eu espero que você tome a iniciativa. Então você já me respondeu. Obrigado. E aí você já vai ficar chateado por causa... Olha, eu quero ler para o Carlos e a Neide. Eu estou aqui com um livro, o livro Casamento Blindado, e uma das ferramentas do livro, que diz assim, o título é assim, o que o seu cônjuge pedir vai no topo da lista. Isso aqui serve para os dois. Muito do estresse no relacionamento se deve ao pensamento de que não se é tão importante para o companheiro quanto outras coisas ou pessoas. Então, quando o seu companheiro lhe pedir algo, coloque no topo da sua lista. Faça disso uma prioridade para que ele não precise pedir novamente. É uma regrinha simples, mas que vale ouro. Então, poxa, ele pediu a você, Neide, coloque isso como prioridade. Ela pediu a você, ô Carlos, coloque isso como prioridade. Ainda que seja simples, andar de mãos dadas, como ele falou, você ser mais romântica, Neide, o próprio Carlos também, colocar isso como prioridade vai fazer com que o relacionamento, que é uma plantinha, ela cresça, seja regada. E tem que haver o empenho da parte dos dois. Agora, não pode ter essa reação de desistência. Ah, não vou falar mais nada. Ah, tá bom, você tá certa. Isso não vai levar a lugar nenhum, porque aí fica um querendo atingir o outro, né? Exato. E
você vê o seu lado, ela vê o lado dela e vocês não chegam num acordo nunca. Minha vida está sendo essa. Porque você não pode mudar? Então pronto, eu não vou fazer mais cobranças. Eu quero mudar. Eu quero que você me cobre, não mas vou sem cobrar. discutir. Não vou cobrar mais. Sem discutir? Não vou cobrar mais. Então, não vou cobrar. Já tirei minhas conclusões, eu não vou cobrar você mais. Em termos do negócio da sua filha, eu fiz uma sugestão. Você e ela não entendeu. Me desculpe, eu não opino mais também. Não é questão de você querer agradar ela, querer me agradar. Isso não tem nada a ver. O pai, ele às vezes quer fazer uma crítica, quer aconselhar. Vocês entenderam pro lado errado. O que eu posso fazer? Eu não vou, não tem como. O que eu exponho, parece que tem uma maquininha que reverte tudo ao contrário assim, do que eu quero falar. Durante o tempo que a gente está junto, quantas vezes eu abri a minha boca para te criticar? Não, nenhum. Então, e você faz isso toda hora? Eu estou hora. errado, Silvia. Tá? Você está certo. Não estou dando a razão. Você eu não quero ter razão. Eu só estou falando que essa situação tem que acabar. A questão não é acabar, a questão é entrar numa concordância. Exatamente, a gente vai coisa conseguir. Que você não quer concordar com o que eu falo. E sendo que é coisas de rotinas que você podia concordar. Porque o que por mais enquanto, me incomoda, o momento está sendo eu. Eu vou mudar para mim. O que mais me incomoda é estar discutindo todo dia. Eu não quero um casamento você assim. Não vai, você vai continuar, você vai ter a vida que você quer. Um marido que não te dê atenção, que não te faça nada por você. Atenção não, não é você não vai discutir. ter. Não, você não vai ter. Atenção você não é gosta. discutir. Você não sente a falta de um companheiro dentro de casa. Você ficar apontando para a pessoa, você errou isso, você fez isso. Não precisa estar discutindo todo dia. Não vai ter mais, hein? Eu não vou, eu abri mão, porque é difícil. Eu não quero uma mulher perfeita. Eu não preciso de uma mulher perfeita. É o que eu falo. E você acha que existe alguém perfeito? Não quero. Eu quero a minha mulher com atitude diferente. Que quando eu fizer uma crítica, ela tenha a sabedoria de falar assim, meu amor, talvez acho que você está certo. Vou tentar mudar nisso. Algo simples, palavras simples às vezes, são atitudes mais inteligentes do que você ficar calada ou achar que você não está dando atenção para o que eu falo, para o que eu sinto. Olha, já que eu comecei com o livro Casamento Blindado, eu vou terminar. Não generalize, tá? É uma outra ferramenta do livro que diz: não importa como você completaria essas frases, você nunca ou você sempre, ambas causarão problemas. Não use o pincel de uma situação para pintar todo o caráter do seu companheiro. Você sempre faz o que quer, nunca o que eu quero. Você nunca me ouve. Esse tipo de afirmação raramente é verdadeira e só serve para aborrecer o seu companheiro. Frases essa que foi usada várias vezes no diálogo do Carlos com a Neide e não pode haver esse tipo de comportamento. Vamos rever. Vamos valorizar o que um está pedindo para o outro. Vocês podem. É só vocês darem prioridade às necessidades um do outro. Muito bem. Para fechar o nosso tema de hoje, vamos à primeira dica direcionada às mulheres. Não saia por aí justificando todas as suas atitudes negativas por meio da TPM. Aprenda a se conhecer. E isso lhe dará o entendimento do que realmente está acontecendo com você. Quando ela, a TPM, for a culpada, tudo bem. Contorne a situação fazendo exercícios, uma boa refeição e ocupando-se com o que lhe dá prazer. Quando ela não for a culpada, enfrente o problema e esteja disposta a resolvê-lo. Para os homens, não se irrite. Saiba compreender os momentos de TPM e aprenda a conviver com ela e suas manifestações. Procure dar o tempo e o espaço que a mulher precisa para se recuperar sem maiores danos. Lembre-se que os efeitos de uma tensão pré-menstrual passam rápido e não vale a pena desgastar o relacionamento por isso.
Dessa maneira, nós chegamos ao final, alunos, de mais uma aula de hoje, e eu quero deixar o mandamento para um relacionamento feliz, finalizando aqui o nosso programa e a nossa aula. É isso aí, até a próxima. Tchau. Estava conversando com a Cristiane sobre o que nós temos observado no mundo de forma geral hoje em dia, que é uma tendência, uma maneira de pensar que faz a pessoa seguir a seguinte linha de pensamento: o importante é ser feliz. O importante é que eu me sinta bem, que eu esteja feliz comigo mesma, que eu faço aquilo que eu sinto que é o melhor para mim. Isso é uma maneira aparentemente correta de pensar, aparentemente, mas muito perigosa. Porque o que a gente vê? Acompanhe o nosso raciocínio. Para ilustrar, vou dar um exemplo pessoal. Eu me lembro que na minha adolescência, quando eu me converti, quando eu decidi entregar minha vida para Deus e fazer aquilo que Deus fala na sua palavra, eu tive uma luta, uma guerra interior, porque eu tinha namoradas, eu pulava de uma namorada para outra na escola e tal. E mesmo na igreja, eu logo na adolescência comecei a olhar pessoas, logo encontrei uma namorada. E você sabe, um rapaz adolescente, na flor da idade, os hormônios aflorando, né? A minha grande pergunta era: o que há de errado com ter sexo antes do casamento? O que está errado com o meu desejo de me masturbar? Qual o problema disso? Onde que Deus poderia ter um problema em eu fazer isso, se isso é uma coisa tão natural? Afinal, foi Ele que me criou assim. Ele nos criou com esses desejos. Então, é muito natural eu querer isso, eu praticar isso. E não vejo onde ou como, porque isso seria contra Deus. Então, o raciocínio que muitas pessoas seguem e até hoje elas praticam, fazendo aquilo que dá vontade no coração, sob o nome de dizer assim, é tão natural. Né? Não pode ser errado se me faz tão bem, ou eu me sinto tão bem praticando isso. Mas é aí exatamente que está o perigo. É você ver que, como é natural, certas coisas que fazem mal. Por exemplo, mentir. É uma coisa muito natural para qualquer pessoa fazer, mas faz mal. Ninguém aceita. Você não aceita que mintam para você. A esposa não aceita quando o marido mente para ela. Quer dizer, tem certas coisas que a gente faz que é muito natural, mas que fazem mal. Isso quer dizer o quê? Que natural, em que sentido da palavra? Quer dizer, a natureza humana, ela está sempre querendo dar um jeitinho, é mais egoísta. A pessoa, o ser humano é egoísta, ele só pensa nele mesmo, ele quer tudo para ele. Se ele puder passar em cima dos outros para crescer, ele vai fazer isso. Ele quer ser o centro do mundo. O ser humano é assim, essa é a natureza do ser humano. Então, se a gente for fazer tudo que a nossa natureza quer, tudo que aparentemente é natural para a gente vai ter dois problemas de relacionamento. Um problema de relacionamento com Deus e um problema de relacionamento com outra pessoa. Porque ninguém aguenta, Renato, ninguém aceita. É natural para ele, é natural para ela, mas quando estão num relacionamento já não é mais natural. É porque nós nos reduzimos, se formos agir assim, nos reduzimos aos animais, a sermos iguais aos animais, que vivem pelos seus instintos. O que é instinto? É você obedecer à sua natureza, aquilo que você sente. Então, se você sente vontade
de fazer alguma coisa e você for obedecer à sua vontade, então você não vai obedecer regras, as regras serão a sua vontade, só isso. E quantas vezes essa sua vontade vai chocar com a vontade da outra pessoa? Então aí você começa a ver o caos que haveria, ou que passa a haver quando as pessoas vivem por essa máxima de o importante é eu ser feliz. Ah, é muito natural, eu quero fazer isso porque é natural, não posso negar a minha vontade, negar o que eu sou, negar o que eu sinto. Né? Então é natural, por exemplo, por essa regra, é natural você olhar para uma pessoa fisicamente atraente e ir lá ter sexo com ela. É natural, igual aos animais, não é isso? Não é natural isso? Você ser excitado por uma pessoa que te atrai e você ir lá ter sexo com ela? Isso é natural. É natural você estar namorando e lá no momento do namoro as coisas esquentam, você tem sexo. É natural isso. É natural, como a Cristiane falou, mentir. É natural você, às vezes, num problema de casamento, estar se sentindo carente, estar se sentindo muito triste, abatida por causa dos problemas que vocês estão tendo no casamento, você cair nos braços daquele colega lá no trabalho que te dá atenção que o teu marido não te dá. É natural isso. Então, muitas coisas erradas são naturais. Quer dizer, você começa a concluir que a natureza humana ela é fundamentalmente defeituosa. Ela é inclinada para fazer coisas que acabam nos prejudicando. Então aí é que está o perigo, aí é que está o problema. E aí que entra o 14º mandamento. Dominarás a tua natureza. Nós temos que dominar a nossa natureza humana se é que nós queremos ser felizes, queremos realmente acertar no relacionamento com o nosso cônjuge e na vida em geral, e especialmente com Deus. Então não é à toa que Deus fala lá, por exemplo, que a gente tem que negar a si mesmo. Né? Você vê que a natureza, por eu negar a minha natureza humana, eu sou feliz. Se eu não tivesse negado a minha natureza, eu não seria feliz hoje. Eu poderia ter sido feliz naqueles breves momentos, naquela hora que eu quis fazer aquilo que eu queria fazer, porque eu tinha vontade de fazer, ia me fazer feliz naqueles breves momentos. Mas não é uma felicidade duradoura, porque tem as consequências. Você vive pelo que você sente, então você vai ter sempre consequências horríveis disso aí, porque nem sempre o que você sente é o melhor para você. Então, muitas vezes, a gente tem que negar a nossa vontade, ficar infeliz um pouquinho, né? Alguns minutos, um dia, 2 dias, você ficar infeliz, para depois você ser feliz para sempre. Então, quer dizer, obedecer à sua natureza te dá momentos felizes, às vezes nem eles, às vezes nem momentos felizes, mas às vezes dá alguns momentos felizes e muitos desastres por consequência. Mas você dominar a sua natureza te dá uma felicidade permanente. Então você tem que escolher o que você quer, qual a sua decisão. Né? Então perceba isso. É natural você, na hora da raiva, gritar, você jogar as coisas, você sair, bater a porta, deixar a tua mulher falando sozinha, deixar o teu marido falando sozinho, xingando, trazer o passado. Isso é natural, tudo isso é natural, é instinto. Né? É natural. Então você tem que decidir o que você vai fazer. Assim também como com Deus. É natural você viver a vida alheio a Deus. Porque Deus é espírito, você é carne, você é humano. Você não vê Deus, você não toca em Deus. Então, é natural você viver indiferente a Deus. Isso é natural. Porque Deus não está no nosso meio fisicamente. É preciso você fazer um esforço, negar a sua natureza humana e estimular a sua natureza espiritual, que também existe em você, para você poder buscar a Deus, ter um relacionamento com Deus. Mas porque a maioria das pessoas não querem estimular a natureza espiritual, mas vivem obedecendo a humana, elas então não têm relacionamento com Deus. Então lembre-se desse mandamento: dominarás a tua natureza. Seja você solteiro, entenda que você não pode viver pelos seus instintos, ou casado.
Não viva pelos seus instintos ou por tudo que vem na tua cabeça, tudo que te dá vontade de fazer. Mas pense antes de fazer se aquilo ali é certo, se aquilo ali vai fazer bem para você e para o seu relacionamento. E a mesma coisa com o seu relacionamento com Deus.